Olá, meus colegas servidores públicos, tudo bem? Eu sou a Renata Ferretti e esse é o canal Gestão Pública Estratégica. Nesse vídeo, nós vamos começar a definir o que é estratégia. Se você assistiu o vídeo anterior, lá nós conversamos sobre conceitos errôneos do que é estratégia. E o principal objetivo era tentar mostrar para você que tudo aquilo que você aprendeu sobre estratégia até hoje estava errado. Então, agora, a partir desse vídeo, nós vamos começar a entender, afinal, o que é estratégia. Bom, no livro Safari de Estratégia, do Mintzberg e seus colegas, eles falam que existem pelo menos 5 definições de estratégia. E hoje, então, nós vamos aprender qual seria a sua primeira definição. Para Mintzberg e seus colegas, a estratégia ela não é apenas um plano, mas sim padrões. Bom, vamos começar a falar sobre o plano, porque é normalmente aquilo que é vinculado à estratégia. Sempre quando nós perguntamos para alguém, afinal, o que é estratégia? Eles falam, a estratégia é o planejamento estratégico. Lembra que a gente falou que estratégia não é planejamento estratégico? Então, deixa ele de lado. Mas também é muito comum as pessoas falarem, estratégia é um plano. Aqui, nós não vamos esclarecer qual é a diferença entre o plano e planejamento estratégico. Mas lá na frente, em outros vídeos, nós vamos falar sobre esses dois conceitos, que não são o mesmo. Mas, normalmente, quando as pessoas falam, estratégia é um plano, e aí você pensa, o que seria então esse plano? Digamos que eu estou aqui, e aí eu começo a pensar o que eu gostaria de fazer nos meus próximos anos. E aí eu penso, vai na minha cabeça e defino um determinado plano. E é isso lá, a estratégia começa aqui. Qual que é o grande problema de você pensar que a estratégia é apenas um plano? É muito difícil eu hoje olhar para esse futuro e definir um plano. E quando eu chegar lá, por exemplo, daqui a 1 ano, 2 anos, eu conseguir alcançar aqueles objetivos que foi planejado no passado. Quando eu falo que estratégia é um plano, eu estou falando de uma estratégia que eu pretendo realizar, tá? Seria então uma estratégia pretendida. Só que o maior problema desse plano é que ele certamente terá os resultados diferentes daquilo que foi planejado no começo, por diversos motivos, que a gente também vai poder conversar ao longo dos vídeos. Mas o que a gente precisa entender é que é muito difícil a gente definir um objetivo hoje e daqui a algum tempo lá na frente chegar e alcançar esse objetivo exatamente da forma como ele foi planejado. Quando a gente fala de um plano, é como se fosse um caminho reto e sem obstáculos a percorrer e aí chegar no resultado final. Só que dificilmente, para não falar 100% das vezes, isso nunca acontece. Eu vou te dizer, dificilmente isso vai acontecer. Ao longo do caminho vão ser encontrados obstáculos e os resultados tenderão a ser diferentes. Pensa só, se você um dia for conversar com um gestor que trabalha com estratégia e ele pensar que a estratégia está relacionada apenas com planos, você pode perguntar para ele, ok. Se você olhar lá para trás, quando você definiu um plano estratégico, você pode me dizer hoje se você alcançou o resultado? Você pode me dizer hoje se aquele resultado que você planejou lá no passado de fato foi alcançado hoje? Certamente ele vai dizer que não. Certamente ele vai dizer que os resultados foram diferentes. Ou certamente ele vai dizer que o caminho foi diferente daquilo que ele planejou. Porque, de fato, há muitas outras influências que vão impactar os resultados que forem pretendidos. Então, a ideia de que estratégia é um plano, sim, ela existe. Tudo bem? E, de fato, a gente pode manter que esse é um dos conceitos de estratégia. Estratégia é um plano.
Mas o que a gente precisa entender é que apenas essa ideia de plano é falha. E aí a gente vai poder discutir lá na frente por diversos motivos. Bom, se apenas um plano não é suficiente para definir o que é estratégia, Mintzberg traz um outro conceito. Ele diz: estratégia também são padrões. Aí você vai perguntar, mas como assim padrões, Renata? E antes da gente pensar em definir um plano de futuro, ele diz que é muito mais eficiente primeiro que nós olhássemos para o nosso passado e tentarmos entender qual é o padrão de comportamento que nós temos ao longo desses anos. E aí ele diz, se olharmos para o passado e tentarmos entender como é a nossa dinâmica, como é que nós nos comportamos, ou como o nosso setor se comporta, ou como a nossa organização se comporta, e tivermos a consciência desse comportamento, será muito mais fácil para nós definirmos um plano futuro. Por quê? Pensa só, digamos que eu queira para o ano que vem perder 10 quilos, tá? Então eu chego lá dia 31 de dezembro e faço, né, comum, todo mundo faz no final de ano, metas para atingir para o ano que vem. E aí digamos que uma delas seja, eu quero perder 10 quilos. E aí eu, lá dia 31, tô olhando lá para frente, pensando, em um ano eu vou perder 10 quilos. Até aí, tudo bem. Mas qual que é o problema? Se esse plano não estiver de acordo com o meu padrão de comportamento, ele nunca vai ser realizado. Aí, então, qual seria esse padrão de comportamento nesse exemplo? Bom, se eu quero perder 10 quilos, mas o meu comportamento normal é de não praticar esportes, de não me exercitar, digamos que eu seja sedentária, será que eu vou conseguir atingir o resultado do meu plano em um ano? Vai ser difícil. Se eu não mudar esse comportamento, vai ser difícil. Mas qual que é o maior problema? É eu definir plano que esteja muito diferente do que é o meu padrão de comportamento. Se eu não olhar para o passado e não entender como é que eu funciono, uma vez que eu estou definindo apenas uma meta pessoal, provavelmente isso não vai acontecer. Digamos que o meu padrão de comportamento seja me alimentar mal, gostar muito de fast food, por exemplo. Vai ser muito difícil eu perder 10 quilos, porque o meu plano não está de acordo com o meu padrão de comportamento. Então, Mintzberg diz, antes da gente olhar para o futuro, nós temos que olhar para o passado e entendê-lo. E trazer ele para a discussão e para a elaboração desse plano futuro. Vamos pensar como gestores, tá ok? Eu gostaria muito que vocês pensassem nesses exemplos que eu vou trazer agora nesse vídeo e começassem a exercitar para tentar entender qual que é o seu padrão de comportamento. Porque se ele é o primeiro passo para começar a pensar em estratégia, é importante que a gente conheça o nosso padrão, tudo bem? Então, nós, servidores públicos, muitos gestores públicos, é importante que nós conhecemos todos esses padrões de comportamento que de alguma forma vão impactar nas estratégias pretendidas futuras, tudo bem? Então vamos lá. Digamos que eu esteja agora como gestora de um determinado setor. Para dar um exemplo, eu vou pensar no último setor que eu estava atuando como gestora, tudo bem? Digamos que eu queira definir um plano futuro para desenvolvimento profissional dos meus servidores, tá? Da minha equipe. Pode acontecer? Depende. Qual que é o meu padrão de comportamento? Né? Ele estaria de acordo com esse plano futuro? Então, vou tentar analisar o meu padrão de comportamento, tudo bem? Bom, como gestora pública, eu normalmente aprendo a atividade a ser desenvolvida pelo meu setor,
ou eu defino os procedimentos a serem praticados no setor do qual eu estou gerenciando, mas eu opto por, na maioria das vezes, eu opto por não praticar as tarefas, tá? Eu normalmente não vou lá e tenho eu normalmente não tenho uma responsabilidade sobre uma determinada tarefa dentro das atividades da unidade, de modo geral. Por quê? Porque eu prefiro investir o meu tempo como gestora desenvolvendo a minha equipe, desenvolvendo os meus servidores. Então, a maior parte do meu tempo, eu diria assim, 70% de todo o meu tempo, eu invisto em ensinar os servidores que trabalham comigo a desenvolverem as tarefas. E toda vez que existe uma dúvida, por exemplo, um servidor traz para mim uma dúvida, como é que faz isso? Eu sento e explico, mas eu trago ele para essa discussão, na maioria das vezes. Eu explico e falo, o que você acha? O que você acha que tem que mudar? Por quê? Eu entendo que a partir do momento que eu estou formando esses servidores, que eu estou ensinando as tarefas, eu também estou dando mais autonomia para eles desenvolverem as tarefas. E também estou dando mais segurança para que eles de alguma forma possam participar dessa discussão. Então, nós negociamos esses resultados que nós gostaríamos de atingir. Seja, por exemplo, quais são os procedimentos mais adequados para esse setor. Então, eu entendo que se eu tenho um comportamento assim, mais voltado para a aprendizagem dos servidores, mais voltado para o desenvolvimento desses servidores, é muito mais fácil para mim, como gestora, pensar num plano futuro, fazer com que eles cada vez mais tenham seu desenvolvimento profissional. Na verdade, eu praticamente estou continuando aquele comportamento que eu já tenho. Bom, se eu adoto como um padrão de comportamento essa forma de desenvolvimento dos servidores que estão trabalhando comigo, eu posso pensar como um plano de estratégia futuro, um plano de estratégias pretendidas, compartilhar mais responsabilidades com os servidores que trabalham na minha equipe, por exemplo. Por quê? Isso está de acordo com o padrão de comportamento que eu, como gestora, já tenho. Mas não é só isso. Não é só apenas o meu padrão de comportamento. A partir do momento que eu já adoto esse comportamento há alguns anos no setor, de alguma forma isso foi absorvido pela cultura do meu setor. Tá? Culturalmente, esses servidores que trabalham comigo, eles de alguma forma se adequaram a esse método de aprendizagem, de autonomia, de desenvolvimento, e eles mesmos fazem questão de manter isso para o futuro. Então, se eu definir como gestora um plano futuro que aprofunde esse processo de aprendizagem e desenvolvimento profissional, os servidores como um todo, o setor como um todo, vai me ajudar a atingir os resultados esperados, porque de alguma forma já é um padrão de comportamento que faz parte do setor. O setor já possui esse padrão de comportamento. Por exemplo, muito diferente se eu, como gestora, que tenho esse padrão de comportamento, ser convidada, por exemplo, para gerenciar um setor que não tem esse padrão de comportamento, tá? Que o padrão de comportamento deles é mais um setor que divide tarefas. Cada servidor é responsável por uma tarefa diferente, até de uma forma hierárquica, e o aprendizado de uma forma ou outra não passa de um servidor para o outro. E aí, a partir do momento que entra um gestor que tem um comportamento diferente desse comportamento já padrão do setor e tenta aplicar uma estratégia que seja diferente disso, vai encontrar muita resistência. Porque esse novo gestor que não está levando em consideração esse padrão de comportamento do setor do qual ele veio para ser o gestor, ele dificilmente vai conseguir atingir qualquer plano futuro que ele tenta implementar. Porque ele não está levando em consideração esse padrão de comportamento do setor do qual ele veio para gerenciar.
Então, é muito importante, não apenas que o gestor, na hora de definir um plano de estratégias pretendidas, que não só apenas olhe para o seu padrão de comportamento como gestor, mas que também olhe para o padrão de comportamento do setor do qual ele vai trabalhar. Eu vou dar um exemplo meu, pessoal. Uma vez eu fui convidada para ser gestora de uma unidade na organização que eu trabalho e, de fato, nós tínhamos comportamentos muito diferentes. Eu, como gestora, tinha um padrão de comportamento que era muito diferente daquele padrão de comportamento que o setor já possuía. E que é comum de acontecer, né? De fato, é muito comum. É muito comum sempre que um gestor vem para um setor que de alguma forma já está um pouco estabilizado, que esse gestor encontre algumas resistências e algumas dificuldades. Normalmente, quando um novo gestor acaba assumindo uma equipe que já tem algum tempo de trabalho juntos, é muito comum que esse novo gestor prefira tirar alguns servidores que já faziam parte dessa equipe e trazer servidores que de alguma forma estejam mais em harmonia com o seu modelo de trabalho. Por que isso é muito comum? Porque é muito difícil você vir para um setor como gestor e conseguir implementar sem desafios esse novo modelo de trabalho que, de alguma forma, você se sente confortável com. Ou esse modelo de trabalho, de gestão, que na maioria das vezes você foi convidado porque você tem essa habilidade, uma determinada habilidade. Só que quando você chega para um determinado setor e você deixa de levar em consideração esse padrão de comportamento do setor do qual você veio para gerenciar, dificilmente você vai conseguir bons resultados futuros. Ou você vai se adequar ao padrão de comportamento desse setor, ou você, sem mudar a equipe, você talvez precise de um pouco mais de tempo para conseguir fazer essa mudança. Então, é muito difícil. E aí, os resultados tendem a ser muito pior se o gestor insistir em definir planos de futuro para mudanças, se ele não levar em consideração de que existe esse comportamento que já é coeso do setor. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que é muito importante o gestor, antes de começar a pensar em futuro, o que ele vai fazer, é ele ter uma noção boa de como esse comportamento do setor onde você está atuando, do qual você foi convidado para atuar. Bom, voltando lá no meu exemplo, eu fui convidado uma vez para gerenciar uma área, um setor da organização de qual eu trabalho, e eu vim por motivos bem específicos. Como eu trabalho no judiciário, e aí eu como servidora, eu vou ser sempre subordinada aos juízes. E na ocasião eu fui convidada por uma desembargadora para ser a servidora-chefe desse setor. Então abaixo de mim tinha uma equipe grande de servidores, mas entre eu e essa desembargadora existiam outros juízes de primeira instância, do qual eu também respondia. Porque no judiciário o servidor ele sempre vai ser subordinado aos juízes. E aí a desembargadora ela tinha planos diferentes para esse setor e que esses planos estariam mais de acordo com o meu perfil de gerenciamento. Contudo, era um desafio muito grande tentar mudar o padrão de comportamento desse setor ou trazer qualquer mudança futura, qualquer estratégia que fosse futura e com bons resultados, se não fosse de alguma forma trabalhado esse padrão de comportamento. E o resultado disso é que não houve nenhuma abertura para que de fato pudesse haver mudanças dentro dessa unidade que fossem adequadas com os novos planos que a desembargadora tinha. E eu, como gestora, de alguma forma fiquei um pouco amarrada, porque eu tinha um padrão que era completamente diferente do que esse setor pedia e não tinha nenhuma autonomia para poder fazer mudanças estruturais no setor.
Resultado disso, infelizmente, é que depois de por volta de 8 meses, eu acabei saindo. Eu pedi para sair daquele setor, não via perspectivas de mudanças futuras, não via perspectivas de atingir os meus objetivos como gestora, ou que eu entendia que eram razoáveis para esse setor, e depois de por volta de 8 meses, eu pedi para retornar para o local onde eu trabalhava anteriormente. Eu desisti. Porque é difícil pensar, né, onde estava o erro aí, mas que certamente nenhuma estratégia funcionaria se essa estratégia não estivesse de acordo com o padrão que o setor já teria. Não bastava ter em mente apenas o meu padrão de comportamento. Bom, ficou claro para você como é que você consegue olhar para você, para o seu padrão de comportamento como gestor e tentar definir esse padrão de comportamento antes de você começar a pensar no futuro? Ficou claro para você como é que você também faz essa análise para o setor onde você trabalha? E a partir da definição desse padrão de comportamento do setor onde você trabalha, para que então você comece a pensar em mudanças futuras, em estratégias futuras? É um grande desafio, mas eu vou te dizer que ele é crucial. Nesse momento, se você está pensando em adotar práticas de estratégia no seu dia a dia, é importantíssimo que você tenha consciência desse padrão de comportamento seu como gestor e da equipe de qual você trabalha, ou da equipe com qual você vai trabalhar. Outro exercício muito interessante também para você é tentar identificar qual é o padrão de comportamento da organização que você atua. Isso também é muito importante. Eu vou dar um exemplo da organização que eu atuo. Desde 2011 começou uma informatização muito maior da organização de qual eu trabalho, principalmente com a vinda do processo eletrônico, do sistema de processo eletrônico. E aí começam a vir várias totalmente eletrônicas para que o processo comece e termine dentro do sistema de forma eletrônica. Mas o grande desafio dessa organização foi fazer com que aquelas varas que já tinham os processos em papel começassem então a distribuição de forma eletrônica, mas que os processos que já estavam em tramitação por meio físico, que seria o papel, fosse de alguma forma inserido ao sistema. E aí essa organização começa a definir estratégias para que todos os processos venham para o meio eletrônico. Bom, por que eu trouxe esse exemplo para vocês? Pensa só, uma organização que sempre funcionou pelo meio físico, né? Tudo sempre aconteceu através de papel. Então, os processos sempre foram por meio físico em papel. E aí, em 2011, pensa só você, pensa o desafio que foi para essa organização, como organização, definir estratégias, um plano futuro de informatização, se o seu padrão todo de comportamento estava vinculado aos processos físicos. Pensa só naquele momento, em 2011, 2012, como foi difícil para os gestores dessa organização definirem planos futuros se esse plano estava completamente contrário ao que era o padrão de comportamento daquela unidade. É muito comum, e a gente vai falar também ao longo dos vídeos, sobre resistência à mudança. Então imagina só que as pessoas que estão acostumadas à tramitação de papel, os servidores que estão acostumados a trabalhar com papel de meio físico, agora precisam ir para o computador. E toda a dinâmica de trabalho muda, a partir do momento que eu começo a inserir mais a informatização. Então, imagina para os gestores dessa organização como foi difícil definir planos de futuro, uma vez que o comportamento da organização era completamente contrário a esse novo plano. O que eu quero te mostrar é o seguinte: se em 2011 ou 2012 era muito difícil para os gestores dessa organização definir planos de estratégia de informatização, uma vez que o comportamento era mais voltado ao processo físico, papel, imagina como hoje, depois de 7 anos,
é muito mais fácil para esses gestores definirem um plano de futuro. Por quê? Por mais difícil que tenha sido o plano deles e o alcance dos objetivos, que certamente não aconteceram como eles previam, pensa só, ao longo desses 7 anos, a cultura da organização também foi mudando. Mas ela muda aos poucos. Ela muda muito aos poucos. E aí hoje eu posso dizer, quem trabalha com o processo de meio eletrônico nem sequer pensa em poder trabalhar de outra forma com o processo. Porque veio a informatização de alguma forma que mostrou ser mais eficiente e os próprios servidores, entendendo que isso é mais eficiente, acabaram atuando de forma positiva na estratégia de informatização. Então, conforme esse comportamento foi mudando ao longo dos anos, hoje eu posso dizer, o padrão dessa organização de comportamento é muito mais um padrão informatizado do que era há 7 anos atrás. A tendência é que hoje a organização como um todo defina planos com resultados muito mais assertivos, porque o padrão de comportamento da empresa já mudou. Ele já é um padrão de comportamento mais informatizado. Então, qual que é a perspectiva de que essa estratégia alcance os seus objetivos de uma forma mais eficiente? Porque está de acordo hoje com o padrão dessa organização. Tá? Então, o que eu gostaria de mostrar para você é que sempre na hora de pensar em estratégia, antes do gestor olhar para o futuro para definir aquilo que ele pretende alcançar como estratégia, ele tem que olhar para o passado e ter a clareza de qual é o comportamento que está envolvido com o plano que ele pretende elaborar. Ele, como gestor, ele precisa ter uma boa ideia de qual é o seu padrão de comportamento. Olhando anos, vamos dizer, ao longo dos 5 anos de trabalho, qual é o seu padrão de comportamento? O gestor precisa ter essa noção clara de como é o seu padrão de comportamento. O gestor também precisa ter claro qual é o padrão de comportamento do seu setor. Porque o padrão de comportamento, de modo geral, ele demora para que ele seja desenvolvido e vire de alguma forma mais coesa. Se ele ainda não foi totalmente desenvolvido, é mais fácil de você fazer mudança. Mas ainda mais que a gente fala de setor público, o padrão de comportamento ele tem que ser muito mais fixo. Até porque são organizações já de muitos anos, setores de muitos anos, servidores com muito tempo já de casa, os padrões de comportamento tendem a ser bem definidos e de difícil mudança. Então, o gestor público, ele só consegue definir planos com mais possibilidades de serem atingidos no futuro se esses planos estiverem de acordo com o padrão de comportamento do setor no qual ele trabalha, do setor do qual ele gerencia, da organização com a qual ele gerencia. Porque, de alguma forma, todos estão conectados. Alguns setores mais, outros menos. Na organização que eu trabalho, nós costumamos dizer assim que cada uma das varas, e são muitas, cada uma delas acabam tendo certas características, acabam virando como se fossem feudos, porque eles são estruturas organizacionais já bem estabilizadas e que cada uma delas acabam tendo o seu próprio comportamento. Não dá para um gestor público do meu órgão ir pulando de vara em vara e encontrar o mesmo comportamento em todas elas. Não. Vai ter varas que o comportamento da vara, da unidade, do setor vai estar mais de acordo com essa característica e com esses planos de estratégia do gestor que passar por ela, e outros vai ser muito diferente. E aí vai ser muito difícil do gestor ficar, se ele não fizer mudanças muito drásticas. Então, o meu recado no vídeo de hoje é que, para a gente começar a pensar em estratégia, nós precisamos ter claro que, antes de olhar para o futuro, nós precisamos entender qual é o nosso passado.
qual é o nosso padrão de comportamento. Tendo isso muito claro para nós como gestores, mais fácil será aplicar estratégias que no futuro serão realizadas de modo eficiente, tá? Bom, meus colegas, esse era o recado de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou pedir para vocês tentarem fazer esse exercício em casa, pensando qual é esse seu padrão de comportamento como gestor, qual é esse padrão de comportamento da unidade do qual você gerencia ou da unidade do qual você pretende gerenciar, e também pensar qual é o padrão de comportamento da organização onde você trabalha. Quanto mais consciente você tiver desses padrões de comportamento, mais sucesso você tenderá a ter no futuro, tá? Gostaria muito que você participasse e trouxesse para a discussão aqui no fórum, falando, né, se você puder apresentar quais são esses seus padrões de comportamento, seria muito legal que você pudesse identificá-los e deixar aqui nos comentários desse vídeo. E também que você possa trazer ideias de vídeos futuros ou dúvidas que eu vou tentar resolver nos próximos vídeos, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, te espero no próximo, até mais!